No vídeo de hoje, vamos mergulhar em uma questão intrigante e muitas vezes desconsiderada. Por que o diabo e o mal não gostam que você acorde às 3 horas da manhã para orar? Ao longo deste vídeo, você vai entender a importância espiritual desse horário, a conexão profunda que ele tem com a sua comunhão com Deus e como a sua oração nesse momento pode afastar o mal e fortalecer sua fé. Fique comigo até o final, porque o que vamos revelar pode transformar sua vida de oração e sua caminhada espiritual de uma forma poderosa e impactante. O significado da hora da oração. Você já se perguntou por que tantas pessoas relatam sentir uma urgência de orar às 3 horas da manhã? Esse horário tem sido conhecido por muitos como um tempo espiritual sensível, em que a batalha entre o bem e o mal se intensifica. Na Bíblia, encontramos diversas referências que sugerem que o horário da madrugada é um momento estratégico para a oração. No Evangelho de Marcos, por exemplo, lemos que Jesus se retirava para lugares solitários de madrugada para orar. De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Marcos 1:35. Jesus, o Filho de Deus, entendia a importância de se conectar com o Pai durante a madrugada, antes que o mundo acordasse e as distrações tomassem conta. Assim, ele se fortalecia para enfrentar as adversidades do dia e permanecia em plena sintonia com a vontade divina. Se Jesus, sendo quem era, reconhecia a necessidade de orar nesse horário, quanto mais nós devemos buscar essa conexão. A guerra espiritual no mundo invisível. Agora, por que o diabo e o mal odeiam que você acorde às 3 horas da manhã para orar? Porque esse é um momento em que o mundo espiritual está ativo. De acordo com Efésios 6:12, não estamos lutando contra carne e sangue, mas contra os principados, as potestades e os dominadores deste mundo tenebroso. Às 3 horas da manhã, quando muitos estão dormindo, o inimigo pode agir com mais intensidade, tentando influenciar e oprimir as almas vulneráveis. Porém, quando você se levanta para orar nesse horário, você está se colocando em posição de resistência. A Bíblia nos ensina que devemos vigiar e orar, para que não caiamos em tentação. Mateus 26:41. O ato de vigiar não é apenas uma recomendação para estar atento durante o dia, mas também durante a noite, especialmente nas horas em que o mal tenta agir de maneira mais sutil. Satanás não quer que você acorde às 3 horas da manhã porque ele sabe o poder da oração nesse horário. Ele sabe que sua oração pode quebrar as cadeias, desfazer planos malignos e criar uma barreira espiritual ao seu redor e de sua família. Ele teme a oração fervorosa, porque ela mobiliza o céu ao seu favor e traz a luz de Deus para dissipar as trevas. A importância de estar alerta e vigiar. A vigilância espiritual envolve mais do que apenas evitar o pecado. Envolve estar ciente dos ataques sutis do inimigo, que muitas vezes ocorrem durante a noite, quando estamos mais vulneráveis. As 3 horas da manhã são conhecidas como a hora morta, ou hora do lobo, um tempo em que muitas tradições acreditam que a atividade espiritual maligna está em seu auge. O Salmo 91:5 nos diz: "Você não temerá o terror da noite, nem a flecha que voa de dia." Isso significa que, mesmo quando o mal tenta agir nas horas mais escuras, aqueles que confiam no Senhor e se levantam para buscar sua proteção não têm nada a temer. A oração às 3 da manhã é uma demonstração de sua vigilância e de sua determinação em permanecer firme, mesmo nas horas de maior batalha espiritual. O poder da oração da madrugada. Na Bíblia, encontramos exemplos de grandes homens e mulheres de Deus que utilizaram a oração da madrugada para lutar contra as forças do mal e buscar direção divina. O rei Davi, por exemplo, escreveu em Salmo 63, "No meu leito, quando de ti me recordo, em vigílias, medito em ti." Davi entendia que a oração noturna o conectava com Deus de uma maneira especial, fortalecendo-o para enfrentar as adversidades. Orar às 3 da manhã também pode ser um momento de consagração. No livro de Atos,
lemos sobre Paulo e Silas, que mesmo presos, oraram e cantaram louvores a Deus à meia-noite, e as correntes que os prendiam foram quebradas. Atos 16, 25 a 26. Assim como Paulo e Silas, nossa oração pode libertar-nos das prisões espirituais e nos colocar em uma posição de vitória, afastando o mal com a oração. Quando você acorda às 3 horas da manhã para orar, você está tomando uma postura ativa contra o mal. O diabo teme as orações que são feitas com fé e intenção. A oração fervorosa de um justo pode muito em seus efeitos, conforme nos ensina Tiago 5,16. Jesus nos deu autoridade sobre todo o poder do inimigo. Em Lucas 10:19, ele diz: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Esse poder é ativado quando nos colocamos de joelhos e clamamos ao Senhor, especialmente em momentos como as 3 horas da manhã, quando nossa intercessão pode frustrar os planos malignos e estabelecer a paz divina em nossa vida. Orar às 3 horas da manhã não é um simples ato de devoção. É um chamado para uma batalha espiritual, uma oportunidade para estabelecer uma conexão profunda com Deus e receber suas bênçãos de proteção e direção. Não deixe que o mal o impeça de se levantar nesse horário. Responda ao chamado divino e veja como sua vida espiritual será transformada. Que você se sinta inspirado a acordar e orar, mesmo nas horas mais escuras, sabendo que Deus está contigo, pronto para ouvir e responder às suas orações. O diabo pode tentar desmotivá-lo, mas lembre-se, maior é o que está em você do que o que está no mundo. 1 João 4,4. Se essa mensagem tocou o seu coração e você sentiu que ela te fortaleceu espiritualmente, eu te convido a se inscrever no canal A Nossa Bíblia em Foco. Ao se inscrever, você estará nos ajudando a continuar compartilhando essas mensagens transformadoras baseadas na Palavra de Deus. Além disso, se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe esse vídeo com ela. Pode ser a palavra que falta para trazer mais esperança e força para essa pessoa. E, claro, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda a espalhar a mensagem de Deus e a alcançar mais pessoas que precisam ser abençoadas. Juntos, podemos espalhar a luz de Cristo cada vez mais longe. Esse é o momento de lutar, de vigiar e de orar, pois Deus te espera, mesmo às 3 horas da manhã. Que o Senhor te fortaleça nessa jornada.